vamos falar um pouco sobre potenciação, que é o tema de estudo dessa semana. Então, vamos começar com as propriedades. Expoente zero. Então, toda potência elevado ao expoente zero equivale a 1. Nós vamos ver a demonstração mais para frente. Expoente unitário. Todo expoente elevado a 1, o resultado é a própria base. Ou seja, se a base é A elevado a 1, o resultado é A. Se a base é 2 elevado a 1, o resultado é 2. Também nós vamos ver mais para frente a demonstração dessas duas propriedades. A terceira, produto de potências de mesma base. Então agora é o que realmente nós já aprendemos em anos anteriores. Se eu tenho uma multiplicação de dois números de potências iguais, eu mantenho a base e somos expoentes, ok? Então, se eu tenho multiplicação de duas potências de base igual, mantenho a base e eu somos expoentes. Vamos à demonstração? Então, imagina que eu tenho aqui duas potências de base iguais que eu chamei de A. Uma eu usei o expoente 4 e a outra eu usei o expoente 2. Então, A elevado à quarta são 4As. A vezes A vezes A vezes A. Vezes, veja que eu multipliquei em asterístico para deixar claro onde está ocorrendo a divisão. A ao quadrado, A vezes A. Agora, observa, eu tenho A sendo multiplicado por ele mesmo 6 vezes. Então, se é 6, é A elevado à sexta. Mas se eu olhar por outro lado, eu tenho 4As do primeiro número e 2As do segundo. E quando eu juntei eles, isso se trata de uma adição. E 4 mais 2 são 6. Esta é a demonstração. Vamos para a quarta propriedade, que é a divisão? Está aqui. E ela é uma das mais importantes. Vamos à propriedade. Divisão de potências de mesma base. Lembrando que o A tem que ser diferente de zero. Não existe divisão por zero. A mesma coisa da primeira propriedade. Todo número elevado a zero é 1. O A não pode ser zero porque não existe divisão por zero. Tá? Então, vamos à demonstração da divisão. Está aqui, ó. Então, imagina que eu tenho um A elevado à sétima. O que isso significa? Significa que são 7 A's que estão sendo multiplicados entre si. Dividido por A elevado à quinta. O que isso significa? Que são 5 A's que estão sendo multiplicados entre si. Então, eu tenho 7 A's em cima, tá aqui, dividido por 5A's embaixo. Pela regra da divisão, ele fala pra gente que eu pego de cima e subtraio pelo de baixo, 7 menos 5. Por quê? Lembra da divisão de mesmo número? Todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Ah, mas eu queria multiplicar primeiro. Entre multiplicar e dividir não tem uma ordem. Você vai fazer a ordem que aparece, ou a que você achar mais fácil. Aqui eu estou achando mais fácil fazer a divisão. Olha o que eu vou fazer. Eu tiro um A de cima com A de baixo, porque A dividido por A é 1. E isso eu vou tirar 1, 2, 3, 4, 5. Quantos A sobraram? Quantos A's não foram cancelados? 2 A's. E A vezes A é A ao quadrado, tá? E esse tirar, ou esse cortar, ou simplificar, eu estou falando que eu estou subtraindo, eu estou tirando. E quem limita essa subtração? O menor. Então, se eu tinha 7 em cima e 5 embaixo vai acabar com todos. O que vai sobrar é só os números de cima. E se fosse o contrário? Quem ia sobrar? Ia sobrar no número de baixo, né? No denominador. Nós vamos ver isso lá para frente. Mas, por enquanto, vamos reforçar a ideia que, se eu tenho um número em cima, ele pode ser cancelado com o número de baixo, desde que sejam iguais. Vamos agora provar as duas regras que nós tínhamos. Primeira, todo número elevado a zero é igual a 1, sendo que o A tem que ser diferente de zero. Aqui, primeira coisa, eu provo que o A não pode ser zero porque não existe divisão por zero, ok? Então, vamos à propriedade da divisão de potências, né, de bases iguais. Então, A terceira dividido por A terceira mantém a base e subtrai expoente. 3 menos 3 é 0. Ótimo. Mostrei um lado da igualdade. Agora eu tenho que mostrar que isso é igual a 1. Como é que eu provo? Pela regra da simplificação de divisão.
A dividido por A é 1, e isso vai acontecer com os 3As. Então aqui fica 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1. Então eu provo que A elevado a zero é igual a 1. Vamos para o expoente unitário. Agora eu tenho que, primeira coisa, a fazer com que A seja elevado a 1. Então eu escolhi o número 3 em cima e o 2 embaixo. Por quê? Pela regra da divisão, mantém a base, subtrai o expoente, 3 tira 2 é 1. Está aqui, ó, A elevado a 1. Agora eu tenho que provar que o resultado é A. A terceira não são 3As? A ao quadrado não são 2As? Então eu vou cortar. Um de cima com um de baixo, um de cima com um de baixo. E o que sobrou? Sobrou um A aqui em cima. Então, A elevado a 1 é igual a A. E agora eu provo esta igualdade. Potência de potência. Este é ótimo, é muito importante, é um conteúdo que nós não vimos em anos anteriores. Então, vamos lá. Eu vou até ler com vocês. Ó. Isso ocorre quando a base de uma potência é outra potência. Nesse caso, multiplicamos os expoentes e conservamos a base. Assim, se A for pertencente ao conjunto dos números reais e diferente de zero, M e N pertencente aos conjuntos dos números naturais, temos. Então tá aqui, ó, A é diferente de zero, A elevado a N, entre parênteses, elevado a M novamente. Então o que é esse N e esse M? Eles vão se multiplicar. Vamos provar? Pensa em qualquer base elevado ao quadrado. Então, o número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Como eu escolhi a base A, é A vezes A. E esse A vezes A está elevado à terceira. O que é elevado à terceira? É A vezes A vezes A vezes A vezes A vezes A. Não é tudo multiplicando? Então, eu tenho 6 A's que serão multiplicados. E isso é A elevado à sexta. Mas espera aí, A elevado à sexta é a mesma coisa que 2 vezes 3. Então, aqui está a demonstração de por que A elevado a N, entre parênteses, elevado a M, é somente multiplicar um vezes o outro. Ok? Agora, vamos à potência, cuja base é uma divisão ou um produto. Então, imagina o produto aqui primeiro. A vezes B, elevado a N. O N, ele está falando do A, ele também está falando do B. Então, eu posso escrever separado, A elevado a N, B elevado a N. Pode não fazer muito sentido, mas na demonstração a gente vai ver que essa propriedade é muito importante. Vamos olhar também a divisão. Veja, o A dividido por B está entre parênteses e o N está aqui fora como expoente. Isso significa que o A está elevado a N e o B também está elevado a N, como aqui está demonstrado. Vamos à demonstração. Então, primeiro, vamos imaginar o número 6. 6 ao quadrado. Ah, professor, 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36. Perfeito. Mas vamos separar. 6 eu posso escrever como 2 vezes 3. Isso significa que é 2 ao quadrado e 3 ao quadrado. Quanto que é 2 ao quadrado? 2 vezes 2, 4. Quanto é 3 ao quadrado? 3 vezes 3 são 9. 4 vezes 9, 36. Tá? Então eu consigo mostrar para vocês que essa propriedade resulta no mesmo resultado. Vamos a um exemplo matemático que pode acontecer de conta para a gente. Veja, 6 à terceira dividido por 3 à terceira. Em concursos como ETEC, por exemplo, eles adoram colocar o expoente igual e a base diferente nesse tipo de propriedade, para ver se você vai perceber que esse 6 pode ser escrito como 2 vezes 3. Como está elevado à terceira, eu tenho 2 à terceira e o 3 à terceira. Olha que interessante agora. Eu tenho 3 à terceira em cima, 3 à terceira embaixo. O número dividido por ele mesmo eu posso cancelar. E quem que sobrou? 2 à terceira. Só por curiosidade, né? 2 à terceira numa prova poderia ter como alternativa o 8, que é 2 vezes 2 vezes 2. Vale sempre a pena pensar nesses detalhes. Outra propriedade, expoente negativo. Nós precisamos da divisão para demonstrá-lo. O que esse expoente negativo quer dizer? Ó, vamos dar uma olhada nessa conta que nós temos aqui, ó. A elevado à quinta e a elevado à sétima. Percebe que é o inverso da demonstração que nós fizemos lá na divisão? O 7 estava em cima e o 5 embaixo? Mesma coisa, mas quem é limitante agora é o número de cima.
Quando eu for cancelar, eu vou cancelar 5As e sobram 2. Mas olha onde sobrou os 2. Não sobrou na parte de cima, sobrou na parte de baixo. E pode continuar assim mesmo, tá? Na parte de baixo. Lembrando que A vezes A é A ao quadrado. Ou seja, A elevado à quinta dividido por A elevado à sétima é igual a 1 dividido por A ao quadrado. Mas vamos continuar essa demonstração. Mas pela regra de divisão, nós aprendemos que é uma subtração. O que está em cima vem primeiro, né? Então 5 menos o que está embaixo. Então 5 tira 7 é menos 2. Opa, peraí. Então eu posso dizer que desculpa, 1 dividido por A ao quadrado é igual a A elevado a menos 2. Ou, vocês viram que a apresentação estava girando porque a volta é verdade. A elevado a menos 2 é igual a 1 sobre A elevado ao quadrado. Então se eu tenho aqui positivo, se eu jogo ele para cima fica negativo. E se eu tenho um expoente negativo, quando eu jogo ele para baixo, ele fica positivo. Outra propriedade muito importante. Eu sei que nós já vimos antes, mas não tão aprofundado com demonstração como agora. Potência com expoente racional. O que é racional? Fração, né? Os números racionais são números que podem ser representados por uma fração. E aqui nós temos o exemplo. A elevado a m sobre n, a fração, né, m dividido por n, significa que é uma raiz de n, ou seja, o número que está embaixo, ele vai ficar para fora, que ele representa a raiz, e o que está em cima representa a potência do a, que é o m. Vamos ver isso de uma outra forma. Olha aqui, ó. Vamos olhar só a raiz. O que é a raiz quadrada de a? É a sobre 2, porque a raiz quadrada é o número vezes ele mesmo, não é isso? Então é o 2. A raiz cúbica de A é 1 sobre 3. A raiz a quarta, 1 sobre 4. A raiz a quinta, 1 sobre 5. Aqui a enésima raiz, então é 1 sobre n. Vamos olhar agora a potência. O que é esse A elevado à quinta, a raiz quadrada de A elevado à quinta? Olha, eu peguei o meio e coloquei para fora. E o A elevado à quinta, eu deixei ele juntinho aqui, ó, A elevado à quinta. Mas lembra da propriedade anterior que nós vimos, da multiplicação? Como ele está um de dentro com um de fora, eu multiplico. E como que eu multiplico fração? De cima com de cima, de baixo com de baixo. 5 vezes 1 é 5, 5 meios. E a raiz cúbica de A elevado à quinta? Bem, A elevado à quinta está aqui. A raiz cúbica não é 1 sobre 3? Então, daí eu multiplico. 5 vezes 1, 5. O 3 fica aqui embaixo, né? 1 vezes 3 é 3. Está aqui, ó, 5 terços. Ou seja, para qualquer raiz é 1 sobre n. E qualquer potência eu vou multiplicar o número 1. Então, fica 1 sobre n. m sobre n. Tá bem? Então, aqui eu tenho a ideia de raiz. Lembra do desafio? Tá aqui a resolução daquele desafio que fizemos. Tá? Então, primeira coisa, eu transformo a raiz em uma fração. Lembrando, quem está por fora vai ficar embaixo. Raiz quarta é 1 quarto. E o 3 vai multiplicar 1, 3 quartos. Aqui outra raiz, né? Desculpa que a digitação está errada. É 5, tá bem? Aqui é 5. É a raiz a quinta de 5 a terceira, que é 4 sobre 5, 4 quintos. E embaixo, a raiz vigésima é 1 sobre 20. O 11 vai multiplicar 1, então fica 11 sobre 20, 11 vigésimos. Aí, lembra da regra da multiplicação de base igual? Mantém a base, que é o 5, e soma os expoentes. Ó, eu vou somar. 3 quartos mais 4 quintos. Quando eu fizer esta soma, eu não posso fazer porque é diferente, eu tenho que igualar a base. Aqui eu multiplico por 5. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. E o 5 eu multiplico por 4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. Agora eu tenho a parte de baixo igual, né? O denominador tem o mesmo valor, 20. Eu posso somar o numerador. 15 mais 16, 31. Somei a parte de cima da multiplicação. Vamos agora olhar para a divisão? Vamos lá. Mantém a base, subtrai o expoente. O primeiro menos o segundo. Olha, para nossa sorte, o denominador já está igual.
Se já está igual, significa que esses pedaços estão do mesmo tamanho. Então eu posso subtrair. 31 tira 11 é 20. Opa! Quanto que é 20 dividido por 20? Essa conta eu posso fazer. 20 dividido por 20 é 1. E olha que o expoente unitário, todo número elevado a 1, é ele mesmo, tá? Então esse foi um desafio que eu passei para vocês. Ok? Pessoal, muito obrigado. Espero estar ajudando com esse vídeo. E boa noite a todos. Tchau.